Eu tenho pensado muito em estabilidade de uns tempos pra cá, conservar o que me faz especial, ao mesmo tempo em que busco estabilidade na vida e tudo mais. Foi justo quando essa viagem apareceu que eu realmente entendi o que eu tava buscando esse tempo todo. A verdade é que medo de altura eu sempre tive, sabe? Subir em lugares assim tão altos, tão lindos e infinitos sim, mas são tão altos, tão diferentes de tudo que eu vivo na minha vida, sabe? Na minha casa. Cara, eu sempre tive muito medo de lugares assim, e agora eu vou justo pro Cristo Redentor, que é o lugar mais alto do Rio, eu acho. Cara, eu tô muito nervoso, eu não tenho ideia de como é que vai ser, mas eu vou ter que ir, né? A viagem já tá toda agendada. E vou ter que me acostumar com esse tipo de altura, lugares belos assim, lugares infinitos. Mas eu quero ir em outro primeiro. Eu quis vir na Bienal do Livro primeiro, porque achei que ia ser uma boa acalmada antes de eu subir aquela montanha enorme e ficar num lugar cheio de altura. Então, como eu gosto de livros, graças ao canal, eu pude ir lá, dar uma olhada, sabe? Ficar cercado pelas coisas que eu amo, as coisas que são bonitas e infinitas mesmo, e ficar longe de qualquer preocupação. Cara, não tem muita coisa interessante, pelo menos agora, né? Agora que eu tô chegando, andei pra caramba. Tá uma barulheira, tá muito cheio. E apesar de ter uns dinossauros do nada na minha frente na Bienal, que não combina nada com a Bienal, eu pude dar uma descansada, eu pude dar uma distraída, fiquei cercado pelas coisas que eu mais amo, que são livros, que são realmente bonitos e infinitos pra mim. Eu não fiquei pensando em coisas de medo de altura, como é que vai ser essa viagem amanhã, meu Deus do céu. Cara, ficar num lugar tão bonito e infinito assim me dá um medo, me assusta de verdade. Eu não tenho ideia de como é que vai ser amanhã. Exausto demais. Caraca, mas foi muito bom. Muito bom mesmo. Olha os meus bebês que eu comprei. Tanta coisinha. Ó, tem uns livros baratos lá. Parecem legais esses. Mas agora tem que ir pra... Agora daqui pra frente tem que ser, né? Aquela viagem que eu vou. Tô morrendo de medo, tô imaginando como é que vai ser lá em cima. Eu passando mal, tendo que ser escoltado pra baixo. Passando vergonha, cara. Tomara que isso não aconteça, mas com a minha sorte vai ser foda. Mas não tem muito pra onde eu correr, né? A viagem vai rolar mesmo assim. E quando eu tava lá no meu curso, do nada pousou uma mariposa no meu ombro, que ela pareceu basicamente a minha viagem toda encarnada assim do meu lado, dizendo vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu fiquei porrada, sabe? Mas ela ficou do meu lado e a mariposa não saía, não importa o que eu fazia. A mariposa não saía de perto de mim. E é isso, né? Ela é a viagem vai acontecer mesmo assim. Eu vou ter que encarar meu medo de altura e vou ter que ir lá pra cima, custe o que custar, num lugar belíssimo, infinito. E que seja o que Deus quiser, mas eu tô morrendo de medo. Nós chegamos, né? O lugar já tava bem alto, a van veio acelerada no meio do morro, cara. Já tava com frio, já tava com palpitação, já tava apavorado. Fui numas lojas com muita coisa do Cristo, um trenzinho subindo por causa do Cristo, tudo era o Cristo, 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 cara. Já tava quase desmaiando ali com pressão, o ar completamente diferente. E o pior é que não ajudava que a van ia super rápido, né? Passando no meio da floresta. É uma grande estrada, a estrada asfaltada subindo lá. E eles vão, sabe? Eles vão feroz. Eles vão mesmo muito rápido. E só de ficar do lado de fora, assim, nem subir na escada, já tava muito, muito alto. A gente já via como era diferente, sabe? Lugar muito bonito, muito infinito, mas caramba, cara. Que nervoso que deu. E tinha muita gente lá. Um vento frio. Eu não tinha levado nenhum casaco. Cara, eu fiquei tremendo o tempo todo. E quando eu subi lá em cima, cara, meu Deus. Que lugar enorme. Como tava cheio, como era... Me dava muito nervoso de estar lá. Tudo era muito, muito, muito imenso. Muito infinito, muito belo. E cara, eu fiquei me tremendo todo. E todo mundo tirando foto, você simplesmente atrapalha, você passa na frente de alguém, atrapalha a foto de alguém. Era sempre assim, esse caos encarnado, mas estava todo mundo ali em cima de uma montanha e ninguém caía. Como é que a gente não tava caindo nessa montanha, cara? Como é que nada disso ia se desfazer? Mas
eu fiquei surtando, sério, eu já tava surtando bem antes, surtei ainda mais quando eu cheguei lá em cima, né? Teve uma hora até que não aguentei, eu caí no chão, eu fiquei olhando em volta, eu ficava pedindo, me salva, me tira daqui, pelo amor de Deus, vamos descer agora, pega a van, liga pra van, chama um resgate, chama um helicóptero, chama drone, chama o que for, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não tava mais aguentando ficar nesse lugar. E a palpitação, e o suor frio, e o desmaio, era tudo assim, cara. Mas teve uma hora que eu fiquei tonto, cara. Eu fui descendo, rolando pela escada praticamente. Caramba, quando deu uma acalmada, eu fiquei pensando em como é que foi. Esperando a van chegar pra levar a gente embora, eu pensei como é que foi. Dei uma acalmada. Pensei como é que foi lá em cima. E teve uns momentos tranquilos. Eu posso pelo menos admitir isso, que teve sim uns momentos tranquilos, mas eu agradeci muito quando a gente entrou na van e foi embora. Com a graça do Senhor Pai. Finalmente a van foi devagar. Ela subiu rápido que nem o filho da mãe. Mas quando ela desceu, ela foi devagar, né? Como é que você vai descer um morro em alta velocidade? Você é o Vin Diesel, por acaso? Mas eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando como é que foi lá em cima, como é que foi estar em contato com tanta beleza, tanta infinitude, sendo uma pessoa tão estável, né? Sendo um ser humano tecnicamente pequeno, né? E é uma coisa muito louca você se confrontar com esse tipo de coisa, como somos pequenos e estamos em contato com algo tão infinito, com algo tão lindo que é uma paisagem absurda, o universo e tudo mais. Cara, eu fiquei pensando e, por incrível que pareça, ficar pensando nisso deu uma acalmada, sabe? Ver a natureza, ver as árvores que são estáveis, mas que também são lindas e infinitas. E a gente foi indo pelo caminho todo, até descer lá o morro finalmente estar um pouquinho pelo menos em terra firme, mesmo que fosse muito alto ainda. E logo depois a gente foi no morro, bem ao lado, sabe? O morro da Ana Marta, e já era bem alto, já tava ficando nervoso de novo, tava muito cheio, também era uma paisagem absurda de grande, absurda de infinita. E eu tentei me acalmar, eu tentei ser um pouquinho estável, eu tentei ser um pouquinho belo e infinito, mas teve uma hora que eu não aguentei, eu fiquei, me tira daqui, chama a van de novo, vamos acelerando até uma pedra estável. Por favor, me tira daqui, cara. Eu corri, teve uma hora que eu corri, não aguentei. Mas depois eu fiquei pensando de novo, pensei como eu fui na van, tentei me acalmar, tentei, tipo, equilibrar e pensar em como se eu fosse uma árvore, né? Belo e infinito, mas também muito estável. Depois disso, que bom que a gente foi na feira de São Cristóvão, tava muito cheio, mas era também um lugar lindo e estável ao mesmo tempo. Então isso deu uma acalmada. Deu uma acalmada muito boa até eu finalmente chegar em casa e tentar processar esse absurdo que eu vivi. Terra firme. Graças a Deus eu voltei vivo, cara. Pior que eu iria de novo, foi muito bom, mas misericórdia, Jesus do céu. Tá bom, agora eu tô mais calmo. Foi incrível, cara. Incrível quanto um lugar tão alto, com uma vista tão infinita, pode parecer tão firme, sabe? Tão estável. Eu não fiquei... Eu surtei lá, mas era tipo... Ainda assim era uma coisa muito firme, não parecia que ia desabar nem nada disso, mas caramba. Se você tem medo de altura, é fogo ir lá. É muito nervoso. Mas, cara, só de ter ido ver os prédios, ir na Bienal, ver a droga da mariposa e distrair na feira, sabe? Tudo isso ajudou muito a tirar um pouco desse medo que eu tinha, tipo, esse nervosismo de chegar lá e dar uma surtada como que nem eu surtei. Mas foi muito bom, sabe? Hoje em dia eu me sinto mais estável, me sinto mais infinito do meu jeito. E eu não preciso ser tipo super elevado, super infinito. Eu posso ser só estável do jeito que eu sou. E todo mundo pode ser, mas caraca, meu, que lugar alto. É muito alto lá. Mas foi muito bom, valeu muito a pena. Deixa ideia de vídeo, aí curte, se inscreve no canal. Que talvez eu faça mais viagens assim, grave assim. Sei lá, tô pensando, né? Mas foi muito bom. Agora eu vou descansar de verdade aí. Voltar a viver, voltar a fazer minhas coisas.
A partir de agora vai ser tudo tranquilo, eu prometo.